gigante. Tem uma vez que eu vi um segurança lá no mercadinho, dava quase 2 metros de altura. Eu disse, você com suas artes marciais, quem vai lutar com esse cara? Ele vai, eu tenho. Será? Você sabe, Isaac. Mas se ele roubar aquela perna dele, que olha, se ele roubar aquela canela seca dele ali e bater no seu espinhaço, mesmo sem saber, você não tem outro pai não. Aí vai, eu tenho. Isaac tem coragem, eu tô vendo o cara. Aí vai, você não tem o quê? Isaac, a vida é páreo pra você não. Por mais que você saiba lutar. Se você conseguir golpear ele logo, amém. Mas se não conseguir, se ele acertar um daquele, mesmo ficar roceiro assim, ó. Se pegar, meu filho. Você imaginou o embalo daquilo ali? Agora você imagine, um garoto, não era qualquer um, além de ser um gigante, não era um gigante deficiente não, irmão. Era um gigante que além de ser gigante, era guerreiro desde a sua mocidade, todo de couraça, lança, espada, preparado, e ainda na frente dele tinha um escudeiro na frente. Ainda tinha um escudeiro na frente dele. De Golias. Ele trabalhava, ainda tinha um escudeiro. Aí o que acontece? Aí você já imaginou uma pessoa de Samento dizendo que vai enfrentar um negócio aqui. Você tá igual o cara dele, dizendo que ia entrar lá e ia pegar o pitbull. O pitbull tava latindo na seca, ele vai, eu entro aí. Aí os colegas puxou, não, rapaz, vem pra cá, vem pra cá, vai ser doido. E eu querendo entrar dentro da cerca pra pegar o pitbull de mão. Ia pegar a mente de mão, não ia? Aí ele tá com a mente fora do lugar. Entendeu? Tá com o parafuso. Aí agora vem cá. Mas Davi já Aí agora, quando Davi começou a perguntar, ele abre seu irmão mais velho, ficou logo irado. Você vem pra cá, o que quer nos envergonhar? Você tá vendo que ele tá correndo desse cara? E você vem pra cá, não sei o que. Não, peraí. O irmão que estourou com ele, fez vergonha a ele no meio de todo mundo, ele se desviou do irmão e falou, vamos aqui. E que verdadeiramente, o que é que se dará ao homem que tirar essa vergonha de Israel? Pela mesma boca disse, olhe, a sua família será isenta de impostos, será coberto de bens e ainda terá a filha do rei. Ele vai, você tá doido, velho? Eu vivo me queimando nesse sol quente a vida inteira aqui, tomando conta de ovelha, vou ficar enriquecido, vou tirar minha família da miséria, vou casar com a filha do rei e vou matar o miserável. Irmão, olhando humanamente falando, ninguém iria lá. Nem Saul, que era um homem muito forte, guerreiro, tinha coragem de lutar contra o Golias. E Davi, somente com a funda e 3 pedrinhas e 5 pedrinhas tiradas do ribeiro, e só usou uma. Os pregadores costumam dizer que aquelas pedrinhas têm 5 nomes. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse que o senhor pegou a Deus forte. Aí eu lhe faço uma pergunta aqui agora. Davi estava ali, mesmo que ele tinha um propósito particular, mas ele era um homem munido de fé. Porque no deserto, ele fez uma caminhada com Deus. O tempo que você fez na sua caminhada com Deus vai ajudar no momento da sua fraqueza. A experiência que você adquiriu na sua caminhada com Deus, quando você estiver enfraquecido, a sua experiência que você teve com Deus, a construção, o crédito que você depositou em Deus, aquilo vai se somar para no momento da fraqueza Deus lhe levantar. Porque a vida inteira você não andou errando. Você teve os seus abalos. Como Deus reconhece os meus abalos, os seus abalos. Mas chega um momento que você está enfraquecido e Ele sabe que é um momento de fraqueza. Você não está andando em fraqueza. Você não está amando o mundo, nem o que no mundo há. Você passou por um deserto espiritual. Aí Deus não vai lhe perder. Nem a mim, nem a você. E naquele momento ali, mesmo que Davi tinha um propósito em particular, ficaria mais bonito se ele não quisesse nenhum dos presentes. Ficaria mais bonito. Mas ele quis, de fato, saber. E ali o rei, mais louco ainda do que Davi, foi o segundo milagre. Não foi o primeiro milagre, não foi matar Golias. O segundo milagre foi o rei colocar um adolescente para lutar contra um gigante. E ser o responsável pela morte. Tu já imaginou que se desse errado,
a culpa ia cair em cima de Saul por ele ter colocado um garoto para lutar contra um gigante formado, um guerreiro formado. Mas mesmo assim ele olhou, e ele não olhou pela aparência do garoto. Ele começou a olhar justamente pela espiritualidade do garoto. E o rei e Davi disse: olha, rei, eu apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, arrebatou uma das ovelhas, eu lutei com ele e acabei um ferido. Da mesma forma veio um urso e eu o venci. E não vai ser diferente com esse incircunciso. Então Saul começou a olhar pelo ângulo espiritual. Saul olhou para aquele menino e disse: não, existe algo espiritual. Existe algo diferente desse jovem. Existe algo que eu posso de fato ver que Deus é com ele. Não é uma pessoa à toa. Não é uma pessoa que está aqui querendo fazer nome, querendo fazer história. Se de fato, pelas suas palavras, eu vejo que esse menino realmente tem uma caminhada com Deus. E na força desse Deus, eu tenho certeza que ele vence. Humanamente falando, ele jamais vencerá. Mas, usando o nome desse Deus, eu não sei como, de que forma o milagre vai acontecer. Mas Deus vai usar. Porque Deus não vai permitir que esse menino temente a ele venha perecer dessa forma. Então, o primeiro milagre, o segundo milagre, melhor dizendo, foi o fato de Saul depositar a confiança em um menino para livrar Israel. E Saul disse: meu filho, mas vou lhe proteger. Toma aqui minhas armaduras. Davi não conseguiu nem sair do lugar. Uma roma de ferro, de bronze. E ele disse: eu não dou conta disso aqui não. Parei, tira essa roupa de mim aqui. Deixa eu do meu jeito. E desceu para o campo. Quando o Golias viu um menino com uma funda e um cajado, disse: não, porventura eu sou cachorro para você vir a mim com pedra e com pau? Logicamente você vai lutar com a pedra, com um gigante, com um escudo, com armadura, para você acertar essa pedra. A pedrada não matou, a pedrada o desmaiou. Alguns dizem que aquela pedra foi tão brava que matou logo ele. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o gigante caiu. Quem foi que matou o gigante? Davi pegou a espada e matou o gigante. Mas aí o que acontece? Davi agora vai no segundo milagre, destrói, os filisteus correm, Israel bota para correr os filisteus, Davi volta com a cabeça do gigante e deposita aos pés de quem? Saul disse: a partir de hoje você não vai mais para casa. Fique aqui comigo. E tudo, está escrito na palavra, e tudo quanto Saul mandava Davi fazer, ele era o que, Patrícia? Bem sucedido. Em tudo ele fazia. Até o dia que as mulheres desejaram elogiar mais a Davi do que o rei Saul. Isso prova que os elogios desconstroem. Porque o elogio lhe faz soberbo. O elogio ele só tem uma finalidade: fazer com que você venha se vangloriar. Então, sempre que você recebe elogio, você é um candidato à queda. Porque isso bola com o seu homem interior. Porque da soberba procede a queda. Então, quando você é elogiado, você se soberbece. Então, quando as pessoas começam a elogiar, as mesmas que lhe elogia é as mesmas que lhe diz. Glória a Deus. Da mesma boca que vem o elogio, vem também as palavras de morte. Verdade. Muitos dos que andaram com Jesus, ouviam e clamavam. Mas de um certo dia eles estavam do lado de Barrabás. E a multidão era divergente, um dizia solte Barrabás, outro solte Jesus. Muitos dos que mandavam soltar Barrabás, um dia viu os milagres de Jesus. Então,
Quando você perceber que alguém está lhe elogiando, é porque essa pessoa tem um propósito. Os elogios não vêm da boca para fora. Eu tinha pessoas que diziam assim, minha missionária, meu pastor, eu nunca fui muita afeição. Se eu fosse outro pastor, quando vocês chegavam aqui, eu ia dar um abraço de preto, mas não é o meu jeito, não é a minha forma. Ia lá e dava um abraço e... Eu não sou assim. Eu tanto faz subindo, o Sônia já está aqui um tempo com a gente, tanto faz subindo quanto descendo. Meu jeito é um só. Então eu não sou aquele pastor muito afeiçoado, assim, entendeu como é? Eu sou uma pessoa meio neutro, com poucas emoções. Então o que acontece? Naquele momento, enquanto Davi não tinha recebido os elogios, tudo estava bem. Mas a partir do momento que ele foi elogiado, desgraça dele. Porque agora despertou um ciúme em Saul. Saul disparei. Que conversa é essa? Eu, os meus milhares, e Davi, os seus 10 milhares. Quer dizer que Davi já está maior do que ele. Então Davi vai reinar no meu lugar. Então eu quero dizer para todos vocês, cuidado com os elogios. Porque logo após um ato milagroso, logo após uma vitória, como dizia nossa irmã Ludmila Ferber, logo após uma vitória, vem um contra-ataque do mal. Quer dizer, coloca essa canção depois aí. Logo após uma vitória, um contra-ataque do mal. Então sempre que você obtém vitória, sempre que você conquista algo, o adversário está preparando algo para lhe atrasar, algo para lhe atrapalhar, algo para lhe tirar da direção, algo para lhe tirar da posição, algo para lhe distanciar, algo para lhe distrair. A todo tempo ele trabalha dentro desses pontos. É algo para nos atrapalhar, algo para nos distrair, algo para nos afastar, algo para nos enfraquecer, algo para nos matar. E Deus a todo tempo está nos livrando, nos exortando, nos dando visão espiritual de onde está o inimigo. Então, quando você percebe que algo lhe causa mal, se afaste. Se você percebe que um ambiente, se você percebe que algo vai lhe causar mal, fuja. Fuja. Então, todos nós temos um ponto de fraqueza. Todos nós temos um ponto de fraqueza. Saul demonstrou logo o seu ponto de fraqueza. Foi o ciúme. Foi o ciúme. Foi a inveja, porque as mulheres exaltaram mais a Davi do que a ele. Então, aquelas pessoas que mais dizem que lhe amam, elas também podem lhe odiar do dia para a noite. Aqueles que lhe abraçam e chamam de amigo, na hora da necessidade são os primeiros a fugir. Eu vi um testemunho hoje de um jovem que ele já estava na igreja, só. Ele já estava na igreja, ele já estava pregando, ele já tinha canal no YouTube, ele já tinha uma família, ele já tinha uma esposa, e no decorrer da caminhada aconteceu que ele estava respondendo alguns processos do passado em liberdade. Mas aí o juiz expediu uma ordem de prisão. Quando ele vinha chegando do culto, já tinha uma viatura esperando ele. E ele teve que voltar para a prisão depois de cristão. Mas voltou para a prisão por um propósito. Porque teve esse período que ele passou de triagem, ele sofreu muito, mas ganhou muitas vidas para Cristo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e que também eu descobri isso, é que na verdade ele não tinha amigos, porque os amigos dele ele só tinha amigos enquanto ele estava em liberdade. Mas no momento que ele teve um momento de fraqueza, ninguém acreditava nele. Quem é que iria dizer que ele foi preso por um processo de passado? Rapaz, você viu fulano que estava pregando por aí, aprontou, por exemplo, pegando em casa, tá vendo aí, descrente? Mas quem faz a fofoca dos crentes é os crentes, não é o ímpio não. Ele não está lá ligando para a vida de ninguém. Quem faz os comentários dos crentes é os crentes. Você vê lá nos canais aí, fazendo divulgação. Notícia gospel. Você viu o Kleber Lucas? Você viu fulano tal? Você viu o cantor? Eu gosto disso, não estou levando essas porqueiras. A gente sabe que o pecado está aí, irmão. E pega quem quiser. Então o que acontece? A gente, muitas das vezes, irmãos, somos colocados diante de algumas situações para nos vangloriar. Davi podia ficar muito pomposo, não é não? Tirou a afronta de Israel, recebeu os presentes do rei
Mas mesmo assim ele permaneceu da mesma forma. Já Saul, quando se tornou rei, ele se distanciou de Deus. Então, veja aí alguém que pôde desfrutar de um milagre, aonde ele pôde ver a mão de Deus mais uma vez, tinha todo o direito de se vangloriar e se engrandecer, e você não vê um texto bíblico em ponto nenhum aonde Davi se engrandeceu. Teve seus momentos de fraqueza? Teve. Mas ele não teve momentos de vanglória, de exaltação. Já Saul, ele não queria ser rei. Quando ele ia ser coroado, ele até se escondeu dentro do cesto. E Deus revelou ao profeta Samuel que ele estava escondido, porque ele não queria ser rei. Mas depois que ele se tornou rei, Depois você mostra. ele se engrandeceu. Porque o poder revela quem de fato é. Eu tive pessoas na igreja que se amavam crianças. Então a gente colocou para tomar conta de crianças. E para nossa tristeza, parecia mais o quartel do exército. Com os filhos dos outros, porque ela não tinha filho. Talvez hoje ela está mais madura, hoje é missionária. E hoje ela tem 2 filhos, talvez hoje ela pense diferente. Mas com o filho dos outros, aí nós chegamos a uma conclusão. Vamos tirar essa menina, porque ela vai arrumar um problema com essas mães protetoras dentro da igreja. Porque ela disse que amava a criança, mas tratava os filhos dos outros, pegava pelo braço com a maior arrogância e disse: você de fato não tem dom, não. Então, o poder, ele não eleva o homem, o poder, ele revela quem você é. O poder só vai me revelar. Uma coisa é você sem estar dentro de uma liderança, outra coisa é você estando liderando. Mas o que? Você vai se crescer? Não. Já é o que tem dentro de você, uma vanglória. Tem pessoas que não podem ter nada. Não pode ter nada que se vangloria, não pode ter nada que quer pisar no próximo, não pode ter nada que se sente melhor do que os outros. Eu já vi pessoas tendo tanto e vivendo como se não tivesse nada. E já vi pessoas não tendo nada que parecia ser o dono de tudo. Então veja bem, irmãos, o poder, ele não muda o homem, ele revela o homem. Ele mostra de fato quem você de fato é. Então Davi teve a oportunidade de se vangloriar, mas ele não se vangloriou. Saul teve a oportunidade de tê-lo como filho, como chamava, mas mesmo assim, quando ele viu as mulheres o parabenizar, ele de fato, todo Israel amava Davi. O próprio Jonatas deu a sua armadura, deu as suas vestes, deu a sua arma, quando Davi chegou com a cabeça de Golias. Aquilo ali com o pai já foi algo, meu filho já se apegou a ele. A Bíblia diz que Davi, Jonatas amou Davi. Até os gays usam esse trecho, sabe? Mais do que o amor das mulheres. Davi, de fato, teve uma aliança com Jonas. Então, ele usa esse trecho de Davi para poder fixar sua bandeira na Bíblia. Diz que Davi e Jonas tinham um relacionamento de amor. Mas a aliança que eles fizeram foi uma aliança fraternal. Uma aliança fraternal. E Davi pode dizer que Davi honrou isso até a sua morte. Porventura existe alguém ainda da casa de Saul para que eu haja de misericórdia por amor a Jonas? Existe ainda um tal de, lá em Lodebar, na casa de Micá, um tal de Mefibosete. Estava lá. E por amor a essa aliança, ele mandou trazê-lo. E essa história tem um enredo muito bonito. E trouxeram e fez ele comer pão todos os dias da sua vida. E disse que ele era aleijado de ambos os pés. Ele faz: o que é que o rei, meu senhor, quer comigo? Um cachorro morto. Ele faz: não, a partir de hoje, você vai comer pão na minha mesa. E a partir de hoje, todas as terras que é do rei Saul será dada a você. Inclusive Ziba, que é servo de Saul, ele agora vai ser seu servo. E agora, a partir de hoje, tem um homem rico. Vai todos os dias comer pão na minha mesa. Então, por amor à aliança que ele fez com Jonas. Mas o que eu quero dizer para todos vocês essa noite, baseado nessas palavras aqui, que o que Davi olhou não foi pela ótica humana, não foi humanamente falando, ele olhou com um olhar espiritual. Deus me deu vitória, eu sou com um leão. Qual é o homem que luta com o leão e vence? Qual é o homem que tem capacidade de lutar com o urso? O maior lutador de artes marciais de jiu-jitsu do mundo, ele tem chance com o urso? Com o leão? Jamais. Nem com ele tem chance.
E ali eu lutei com o leão, já é um milagre. Segundo milagre, lutei com o urso. E com esse incircunciso que está afrontando meu Deus e todo o exército, não será diferente. E principalmente agora que o presente é muito bom, que o rei está dando. E agora chegou a hora de eu abençoar meu pai e a minha família e dar vitória ao povo de Deus. Irmão, quando a gente age pelo olhar humano, a gente não faz. Mas quando a gente age em fé, a nossa confiança tem que ser em Deus. Eu trabalho em aplicativo, mas eu não posso confiar em mim. Eu confio em Deus. Porque é Deus que garante a nossa vitória. É Deus que nos livra. É Deus que nos deu a vitória. 2 anos de pandemia eu trabalhando na rua, de porta em porta. E Deus me deu livramento. Todo mundo se trancava. Saiu o decreto que não abria nada e nas portas do povo. Eu não podia parar. Não podia parar. E não parei. Então eu digo para vocês que a gente não pode confiar na nossa força do braço. Tem que confiar no Senhor. Quando a gente vai confiando em Deus, a vitória chega. Momentos de dificuldade todo mundo passa. Glória a Amém? Deus. Quer dizer, eu gostaria que você colocasse aquela música de Ludmilla.